É isso aí, moçada, começando mais um Agronegócio Podcast no oferecimento de Grupo Provaso, Datamares Livestock, Nelore Eringer, Nelore Capixaba, ACNB, Biosanto e Solar Prime. O episódio de hoje, a gente tem o prazer de receber ela, que é empresária, pecuarista e tem com certeza uma história maravilhosa para contar pra gente. Estou falando de Paula Galo. Quando me futucaram, você tem que trazer a Paulinha para participar do podcast, eu veio e falei assim, não, ela já está no radar, Matheus, ela já está no radar. Olha, é muito bom estar recebendo você. Eu me recordo lá atrás, ainda iniciando os meus trabalhos de programa Agronegócio, procurei seu pai, que estava à frente da associação, né, seu saudoso pai. E procurei ele para me ajudar a organizar a turma para fazer uma série especial sobre a pecuária capixaba e tal. E ele, muito prestativo, nos ajudou junto com o Dr. Nabi e tudo mais. Mas enfim, nós vamos poder estar conversando sobre esses e outros assuntos. Mas como é de praxe, eu gostaria que você se apresentasse. Apresenta quem é a Paula Galo para o pessoal de casa. Primeiro eu vou agradecer o convite, né, Valfredo, por ter convidado a gente aqui e falar um pouquinho da nossa história. Nossa trajetória, que já vem de algum tempo, né? E você também conhece o início dela. Sim. E vamos mostrar um pouquinho das informações que a gente levanta lá dentro da fazenda. Para quem não me conhece, eu sou Paula Galo, sou médica veterinária, sou formada também em administração de empresas. Meu pai me cobrou isso. Primeira formação sua tem que ser administração, você tem que saber administrar. Tá certo. E hoje eu administro toda a parte de pecuária, as fazendas, né? Que a gente herdou. E também administro o laboratório, que é a Fivete Biotecnologia, o primeiro laboratório de fertilização in vitro do estado do Espírito Santo. Olha que bacana. Bom, a Fazenda São Francisco, você praticamente se criou lá dentro, né? Como é que surgiu? Já era da família? Tá em qual geração essa história? A gente vê aqui também, gente, a história de uma menina, de uma mulher, né, referência na pecuária capixaba, e já está em qual geração? Então, a segunda geração. A história começou com seu pai, com Paulo Galo. Então, em 1997, o papai adquiriu uma primeira fazenda. Ele não mexia com nada rural, ele tinha uma distribuição de bebidas, mas tinha o sonho de comprar aquela propriedade. Ele passava na frente dela, eu vou comprar essa fazenda. Já era São Francisco. Já era São Francisco. Realmente, falou, a fazenda é muito bonita. Quem está saindo de Colatina ali, dentro da cidade praticamente, né? E aí, em 1997, ele comprou a fazenda e começou criando Nelore e Mangalarga Machador. Então, nossa história começou aí. Eu tinha 5 aninhos, então eu saía da escola e já ia direto para a fazenda. Se alguém me deixasse para trás, eu era muito brava. Que bacana. Então, eu tive esse contato desde muito nova. Sempre acompanhei meu pai, você lembra aí também da época que ele era presidente da associação. Então, desde muito cedo, a gente está envolvido nesse meio rural. Isso me ajudou muito hoje, né? Eu me recordo, você comentou do Nelore, mas por muitos anos, quando eu conheci seu pai, no momento, né, estava como referência de genética GIR. Sim. Ainda continua? Sim. Hoje, o nosso cargo-chefe é o GIR, né, o GIR leiteiro. Sim. Logo que ele começou a criar o Nelore Mangalarga, e em 1999 ele começou o GIR. Foi um tema de debate, né, porque o GIR naquela época não estava em tanta ascensão, mas o papai tinha aquela visão dos cruzamentos que a raça poderia proporcionar. Exatamente. Então, hoje, o Girolando e o GIR são os que impulsionam a maior parte do nosso trabalho lá em casa hoje. Praticamente são as raças que dominam. Quando a gente fala em pecuária leiteira, as duas raças são mais adaptáveis, né, no cenário nacional. Agora, a genética em si, ela está no sangue, ela já tá no DNA de vocês, né, há muitos anos. Sim. Hoje vocês produzem que material lá? Então, hoje a gente trabalha lá com o Nelore ainda, o GIR leiteiro, o Guzerá e o Cindy. Então, foram outras raças que, ao decorrer do tempo, o papai implementou dentro da propriedade, com a visão de conseguir atender o nosso estado da melhor forma, né? Então, o produtor que chegava lá,
eu quero tal raça, a gente tem para te atender. Mas, assim, sempre com um propósito, entendeu? Raças mais adaptáveis, animais que realmente façam uma diferença nas propriedades. E na nossa região, com certeza, né? Então, isso, a gente continuou essa seleção desses animais desde a época dele. Agora me fala uma coisa, você, praticamente o negócio de pecuária da família está só no estado do Espírito Santo? Não, a gente está em Rondônia também agora. Tá só com pecuária, ainda só com pecuária, ou tem agricultura no negócio da família também? também? Aqui no Espírito Santo a gente trabalha ainda com agricultura, né? Cultivo de milho e café e cacau. Agora em Rondônia é só pecuária. Certo, ou seja, agronegócio de manhã, de tarde, de noite, acordado, sonhando. Sim. Tá certo. E em que momento que veio aquele estalo de partir para... a gente sabe que a genética está no DNA de vocês. Em que momento que veio essa ideia de trazer um laboratório para cá, de utilizar? Porque se fala muito até hoje, é claro que a tecnologia está aí, é claro, mas muita gente, né, se fala muito ainda da inseminação, sim, né, sim, dessas tecnologias, que ainda assim é pouco. Dentro do cenário nacional, muita gente acha que a inseminação, né, é muita coisa, mas e a fertilização in vitro? Então, chegou para a gente a ideia em 2013 da gente ser uma franquia de uma empresa lá de Pedro Leopoldo. A gente trabalhava com essa empresa, utilizando os serviços dela, e aí eles queriam abrir franquias dentro dos estados. E aí um veterinário trouxe essa informação para o papai, e na época ele falou assim, eu não quero abrir outra coisa não, você quer? Aí eu falei assim, não, eu vou. Você já estava formada? Eu estava fazendo ainda veterinária. Fazendo... Eu era formada em administração. E já inventando moda de montar um laboratório. Aí eu fui com a cara e com a coragem, ele me apoiando. E falei, então vamos abrir. Aí abri junto a outros veterinários aqui do estado, né? E no início começou como Vertigem. Foi um desafio, né? Uma tecnologia nova que também ainda estava em aperfeiçoamento. E o nosso estado, a gente não sabia o tamanho do potencial que ele tinha para utilizar essas tecnologias. E aí, com o passar de alguns anos, 2015, eu adquiri as cotas desses veterinários e fiquei sozinha na empresa. E aí ela se tornou FIVET, Biotecnologia. Mas o boom da FIVET mesmo foi em 2018. Quando a gente fez uma parceria junto ao Sebrae para prestar o serviço. Aí a gente enxergou a quantidade de produtores que tinham interessado nessas biotecnologias. Olha só que bacana. E levar a informação para eles, entendeu? É o que você falou. Muita gente hoje ainda utiliza a IATF, claro que já avança muito utilizando. Eu ouvi falar... Mas, tipo assim, muita gente está utilizando. Claro, as tecnologias estão crescendo, são necessárias para você evoluir, para você ter mais resultado na propriedade, mas menos de 30% da pecuária brasileira utiliza da inseminação, e aí, né, da IATF. Essa parceria com o Sebrae nos ajudou a isso. É claro que eles tinham um subsídio, né? Mas ajudou que os produtores começassem a ter acesso a essa tecnologia. E assim, a gente se preocupou muito com os resultados. Senão a gente ia começar um projeto grande, como foi, queimando resultado? Não podemos, né? Sim. Então a gente precisa levar o que a gente faz de melhor. Então foi aonde a gente teve um boom. A gente começou com 300 embriões mês, em 2013. Em 2018 a gente estava produzindo 6 mil embriões. Nossa! Então olha para você ver o avanço. Caramba! Entendeu? Então... Amarrou no foguete. Isso aí. Então a gente cresceu... Podemos dizer, graças a Deus, aqui dentro do estado, via Sebrae, que nos levou a todos os produtores, desde o pequenininho ao médio ao grande. Porque é possível? É possível. E o Porque às vezes a gente imagina que certas tecnologias, mas pô, não é para mim, eu não tenho cacife para isso. O que facilitou para a gente foi o quê? Através deles, a gente conseguiu montar rotas para poder atender todo mundo. É um pouco mais complicado quando eu vou atender um produtor sozinho. Aí isso encarece o produto dele, entendeu? Agora, quando a gente formou aquele grupo grande, as cooperativas também se posicionaram, colocaram os produtores delas para poder participar do projeto, a gente conseguiu atender todo mundo e formar uma logística melhor. Sim. Entendeu? Olha só. A gente pensa que não, mas o estado do Espírito Santo ele é comprido de andar. Ele é pequenininho, mas é chão. Isso aí. É chão. Isso aí. Tá certo. Agora, perguntar uma coisa, Paula. A fertilização in vitro, ela é o caminho para você produzir um embrião. Sim. Eu já ouvi da boca de alguns pecuaristas dizendo, Valfredo,
Vou inseminar, não. É melhor comprar um embrião. Inseminar ainda tem uns certos riscos. O embrião tá lá. Bota numa barriga, bota numa vaca boa, de lactação e boa parideira, tá certo. O produto é melhor, tá ali, ó, a genética tá caindo no chão daqui a pouco. Essa é uma das vantagens da FIV, né? Você pega uma doadora modelo, um animal com fenótipo bom, provas boas, você vai multiplicar em cima dela. Qual o índice de erro? É muito menor do que você fazendo a inseminação ainda. Você vai fazer animal por animal. Você vai avançar uma geração por ano. Na FIV você avança até 40 gerações. É que os estudos dizem. Peraí. Volta aí. Volta aí que eu quero ouvir isso de novo. Deixa eu abrir a cachola aqui para entrar de novo. Repete o que você falou, como é que é? Se você faz IATF, ou método convencional, touro, você avança uma geração por ano. Você vai ter um bezerro por ano daquela matriz. Exatamente, certo? Perfeito. Se você utiliza o método da fertilização in vitro, você consegue produzir daquela matriz em torno de 30 a 40 bezerros no ano. Então, você vai avançar, no mínimo, 30 anos de gerações. Olha utilizando só. touros diferentes. Porque você pode escolher. Exatamente. Tanto a vaca quanto o touro. E a partir daí você tira o produto. Isso aí. É um espetáculo. É. Olha só que bacana. É bonito. Eu tinha uma certa noção. Sim. Sabe? Mas assim, é bacana a gente conversar com quem está dentro do negócio, porque você acaba pegando com muito mais clareza a informação. É um ganho absurdo. É. E assim, outros ganhos que a gente fala para os nossos produtores é que hoje se investe muito em melhoramento genético, animais melhoradores. E isso requer um nível de investimento um pouco mais alto. Sim. Então, o Valfredo tem uma doadora ali, ele pagou 300 mil reais. Você vai deixar essa doadora parada? Não vai. De jeito nenhum, você tem que multiplicar. Vamos você tem que fazer, multiplicar. querendo ou não, você tem que fazer ela se Exatamente. pagar. E é normal, não, agora ela tem que se pagar. Cara, isso é normal, Isso tu aí. investiu no negócio. É um animal que pode te gerar um lucro absurdo a partir do momento que você consiga Isso. multiplicar o valor genético que ela tem. Exatamente. E essa é uma excelente ferramenta. E a gente tem formas de congelar esse material genético dessa doadora. Também, Então, eu não tenho receptora hoje para transferir. Vamos congelar. Então, a gente armazena todos esses embriões dessas doadoras. Então, da mesma maneira que você armazena o sêmen, exatamente, a gente você armazena os consegue embriões. armazenar os embriões. Então, pensa o tanto que a gente ganha com isso. Olha que espetáculo, cara, que bacana. E como é que, às vezes a gente imagina, né? Aí eu volto à pergunta anterior, Paula. Se torna acessível até para o pequeno? A gente sabe que existem projetos, né? Existem campanhas aí de prefeituras, do governo do estado e tal, que são as feiras de genética e tudo, né? Para você, de repente, ofertar um tourinho. Mas ainda assim, ofertando o tourinho, ele está lá para fazer a monta, né? Ok. Agora, é possível, de repente... essa parceria com o Sebrae foi pensando nisso? Foi. Foi exatamente isso. Dar acessibilidade ao pequeno produtor. O Sebrae, na época, custava 70% do valor, entendeu? Olha, Então, que bacana. isso ajudou demais a melhorar o rebanho do estado do Espírito Santo. Entendeu? Tem em outros estados também, inclusive a gente continua trabalhando, Minas, Rondônia, Bahia. Nesse intuito de você conseguir ajudar esse pequeno, que inviabilizava a logística para nós como empresa. Porque era um volume pequeno, eu vou lá atender aí custa caro para ele realmente. Sim. Agora, se você consegue formar um grupo de produtores, aí viabiliza totalmente o projeto. Como é que funciona o trabalho de vocês? Vocês vão... Eu sou pecuarista. Eu tenho interesse em adquirir, em melhorar o meu plantel. Eu vou procurar a Fivete e vocês vão me entregar uma solução? Sim. Me explica. Então, a Fivete, ela tem parceiros que são os donos das doadoras, né? Ok. Além disso... São os pecuaristas exatamente, que têm essa genética aí. Exatamente. Se o produtor não tem a genética dele lá mesmo que ele queira multiplicar, a gente busca esses parceiros para que vendam essa genética para o produtor. Okay. Então, o primeiro passo, a gente escolheu a doadora para poder fornecer esses oócitos. Segundo passo, o produtor escolheu o touro que ele quer fazer para fazer esse melhoramento genético. Exato. Então, comprou o sêmen do touro. A gente vai na propriedade lá do parceiro, aspira essa doadora e traz esses oócitos para o laboratório. Chegou no laboratório, a gente vai no segundo dia,
Ele chegou no dia 0, né? Uhum. No dia da fertilização, que vai ser o dia 1 que a gente vai contar, que é um dia depois, a gente fertiliza com o sêmen desse touro que o produtor escolheu. Sim. E aí ele vai passar um período de 7 dias dentro do laboratório ali, fazendo todo o cultivo. Vai ficar pronto o embrião. Tudo isso no laboratório? Tudo isso no laboratório. 7 dias lá dentro do laboratório. E aí, com isso, a gente anteriormente, 10 dias atrás, a gente protocolou as receptoras desse produtor. Uhum. Para que ela desse cio o mesmo dia em que o embrião foi fertilizado. Para estar tudo casadinho. Tudo casadinho. O ócito foi fertilizado lá no laboratório, a receptora deu cio. Entendeu? E aí, no dia de transferir, a gente pega esses embriões, coloca no carro, o motoboy leva até a propriedade. Corre. Só anda de noite os meninos. Corre. De manhã cedinho, tá lá na mão do veterinário os embriões para serem transferidos nas receptoras do produtor. É como se vocês fizessem... Quer dizer, é como não. Vocês fazem o procedimento de ATF todo dentro do laboratório. É, exatamente. Já produz o embrião melhorado. Que massa, velho. Que bacana, cara. Que massa, que massa. Legal. Agora, esse é um modelo. Esse é um modelo de trabalho. Sim. Tem mais? Tem. Conta pra gente. A gente tem... Agora eu tô curioso. Agora é com você. Agora é com então, você. a gente viu que tinha demanda de outros tipos de serviços e a gente foi criando isso depois. Então, lá na FIVET, hoje, a gente possui uma central de doadoras também. O produtor quer viabilizar, eu quero aspirar todo mês, mas fica muito longe você vir aqui na minha casa. Ele manda doadora para nossa central, que fica lá na Fazenda São Francisco também, né? E a gente também possui a central de receptoras. O produtor não quer protocolar na casa dele, quer o serviço pronto. Então, eu vou transferir na central de receptoras lá de casa e vou entregar para esse confirmada na receptora para ele. Entendeu? Então, a gente tem esses dois métodos para facilitar também essa questão logística. Além disso, além da gente transferir os embriões a fresco, a gente tem os métodos de congelamento, como eu te falei. Hoje a gente faz os embriões vitrificados e os embriões direct transfer. O direct transfer vai ser o futuro. Vai ser descongelado igual uma paleta de sêmen. Entendeu? Olha só. Mas é um projeto ainda que a gente está melhorando ele cada vez mais para que ele tenha os mesmos resultados do fresco e do VT. Já está sendo testado, desenvolvido. Sim. Bacana, legal. Paula, me fala uma coisa. Vocês estão indo até onde? Vocês têm... Aonde o produtor quiser que a gente vai. Hoje a FIVET está habilitada para exportação. Legal. Tudo a partir da Fazenda São Francisco? Tudo a partir da Fazenda São Francisco. Vocês estão abrindo o leque... Em 2023, a gente montou uma unidade nova devido a essa demanda grande. Fizemos umas instalações melhores e já nos moldes de habilitação e exportação. Então, qualquer um... Exportação? Qualquer um que queira vender. Eu quero vender genética dessa doadora minha aqui e lá para Colômbia, Estados Unidos. A gente faz toda a adequação para poder exportar esses embriões para o produtor. Aí vai congelado. Tem países que vai congelado, tem países que vai a fresco. E o rendimento é o mesmo? É o mesmo. Automaticamente, um exemplo. Quando você vira e fala... eu já vi em algumas negociações de leilão. Estou vendendo tantas doses de sêmen. Ok. Estou vendendo embrião dessa vaca. Tantos embriões dessa vaca. É claro que são embriões, como é que se chama? Viáveis? Viáveis. São embriões, a partir do momento que fez uma contratação, o embrião é viável. Sim. E dependendo da forma de negociação, a prenhez confirmada. Sim, a maioria das pessoas garantem a prenhez confirmada. A gente tem um índice mínimo, né, de 35% de garantia, mas hoje a gente já tem resultados aí na média de 45%, 50%. Tem algum momento, a gente sabe, né, laboratório, né, tudo muito, muito cuidadoso e tudo e tal. Tem momentos delicados? Nós somos exemplo disso. Logo que abrimos, primeiro ano rodou muito bem, segundo ano, só resultado ruim. Aí, quando você fala resultado ruim, você quer dizer o quê? A gente aspira os ócitos, chegou no laboratório, beleza, vamos fertilizar. Na saída deles, com 7 dias, esses embriões não converteram. Não tá pegando. Não se tornou embrião. Olha só. E os que viravam embriões,
eram transferidos no diagnóstico de 30 dias e não viravam para isso. Caramba. Isso pode acontecer com qualquer um. Uhum. A gente O passa... que explica isso? Talvez material genético? Então, Alfredo, o que acontece? Você tá lá num ambiente sujo, a gente está num ambiente sujo. Tem fatores externos que fazem Sim. parte. Traz para o laboratório, vai fazer toda uma manipulação artificial. Não é dentro da vaca, é artificial. Exatamente. Entendeu? Então, vários fatores. O meio em que esse embrião é produzido, o gás que a gente abastece as incubadoras para serem produzidos esses embriões. Então, vários fatores vão influenciar para o nosso produto final. Uhum. Então, a gente passou um ano aí de muita dificuldade. Aí eu usei a fazenda, paramos de atender e começamos a testar na fazenda tudo de novo. Enquanto a gente não teve comprovação 100%, não, estamos eficientes para poder trabalhar para o mercado externo de novo. Agora vamos vender nosso serviço de novo. Mas isso foi muito ruim porque a gente começou muito bem, aí os resultados ficaram ruins. Aí pra gente Aí entrar no vem aquele mercado de novo balde de água fria. é muito difícil. Você sabe disso. Tem que ter vontade. Tem que ter vontade. Tem Tem que ter vontade, coragem. Não vamos desistir, não. Isso aí. E aí nossos técnicos desanimavam. Não, deve ser o problema meu. Não é não. Nós vamos continuar. Nós vamos achar o problema disso aí. Claro. E aí, graças a Deus, normalizou as coisas. Não tivemos mais esse problema. Mas tivemos que zerar o laboratório. Partimos do zero de novo. Mas isso pode acontecer. É o mesmo formato de você produzir um embrião humano, é o mesmo formato que a gente utiliza. É só os meios que mudam, entendeu? Então, para você ver o processo delicado que é. Sim, imagino. Aí a gente tá lá no curral, bosta de vaca, veneno de carrapaticida lá. Então, tudo isso vai influenciar. Sim, o ambiente em si, né? A Exatamente. gente sabe o quanto nós estamos aqui, né? Abertos a Isso aí. bactérias, a viroses, né? Enfim, tudo isso influencia, né, o resultado que Com vocês certeza. vão levar ao produtor. Mas vamos falar de coisa boa. Boa, superamos. Né? Vocês superaram, evoluíram Sim. e hoje estão aí atendendo. Já atendem o Brasil, Brasil. como você falou, está atendendo até fora do Brasil. Não é? Sim. Quando a gente fala desse processo, quais são as principais vantagens assim frente ao que se tem hoje no mercado? De você fazer um processo em laboratório, de você entregar um embrião pronto, apto? Então, a principal vantagem é você ter esse avanço no melhoramento genético. Certo. Então, você está avançando gerações muito rápido. A segunda vantagem é você poder armazenar esse material genético de doadoras de alto valor. Por quanto tempo? Indeterminado. Só ter nitrogênio lá bonitinho no botijão, controlado tudo direito. Por isso que os embriões congelados, a gente mantém no laboratório. Para que a gente tenha o nosso controle de qualidade. Entendeu? Ah, tá. Vocês mantêm com A vocês. gente mantém lá. Certo. Porque a gente faz todo esse monitoramento. Então, são diversas vantagens. O que a gente sempre se preocupa é com o quê, Valfredo? Todos os nossos técnicos são capacitados para quê? Primeiro, você leva instrução para o produtor. A pessoa às vezes fala, eu quero fazer FIV, mas vamos lá, vamos começar do zero. Sua propriedade está estruturada para isso? Você tem que ter, primeiro você tem que ter comida. Você vai investir em melhoramento genético sem ter uma assistência, sem produzir comida? Claro. Então, tudo isso a gente se preocupa. Pra gente não fazer pioramento genético e nem queimar nossos resultados. Sim. Entendeu? Então, a gente quer levar o melhor que a gente tem para aquele produtor. Mas então a gente acaba dando uma assistência para ele. Entendeu? Para ver se ele acaba ganhando um ganha pouquinho mais. É isso aí. Por quê? Para saber se é o momento certo dele investir. É claro, a gente quer vender, com certeza. Mas a gente se preocupa com isso, com o futuro. Porque a gente sabe quantas pessoas investem na pecuária e acaba ano que vem. Acabou. É aquela história. Não adianta você entregar um produto de uma genética que às vezes o pecuarista imagina, cara, isso vai ser... É o meu sonho que está ali. Aí. Mas se você não tem uma estrutura para alimentar bem, para cuidar bem, Exatamente. para fazer os protocolos sanitários necessários para manter esse animal, né? Não vai. É o que a gente vai. fala A genética é muito boa, mas tem outros fatores que precisam caminhar junto, né? A gente fala nas palestras, a gente pode entregar uma Ferrari, mas se você deixar ela parada lá, não vai adiantar nada. É entendeu? verdade. Se você não fornecer comida, ter um ambiente adequado para aquele animal, você pode investir em genética, vamos falar de leite, né? De 4 mil quilos, de 10 mil quilos, não vai adiantar. Uhum. Você tem que ter estrutura, tem que ter comida necessária, tem que ter uma assistência boa, entendeu? As cooperativas hoje fornecem essas assistências também. Então, isso é muito importante.
É você pensar desde o planejamento lá por que a gente vai aderir à fertilização in vitro na minha propriedade. Paula, muito da base que vocês têm veio através da vivência na fazenda, né? Como é que está o trabalho hoje lá? Então, eu tive que assumir, né? Depois do falecimento do meu pai em 2016. Sim. Foi um baque danado, ninguém esperava, né? Foi muito rápido. Muito rápido, não tinha nada. Eu tomei um susto quando chegou a mim a informação. Eu falei assim, não. Eu disse, rapaz, foi meio que de repente. A vida realmente é um sopro. E eu me deparei com aquela situação seguinte, Valfredo. A gente tinha tantas famílias que dependiam da gente. Eu falei assim, eu não posso parar agora. O papai, ele não me ensinou tudo que ele me ensinou até agora para eu parar. Sim. Então vamos levantar a cabeça e vamos seguir em frente e vamos levar esse pessoal todo com a gente. Então, assim, foi muito difícil logo nesse começo. Eu tive um pouco mais de tranquilidade porque o papai sempre deixava eu assumir papéis. Você já estava junto com ele já, então né? eu Você já tinha tava um pouco caminhando junto. Isso me ajudou muito. Uhum. O pessoal sempre fala a questão da sucessão, né? É muito importante que você siga desde o início. Para chegar num momento desse, você saber para onde você vai. Sim, verdade. Então, assim, eu tive que ir mais pé no chão. Vamos lá, vamos segurar os investimentos, vamos fazer mantença, né? Para que a gente consiga seguir em frente. Então, hoje a gente mudou algumas coisas em relação à criação de animais, né? A gente teve que fazer algumas melhorias, o mercado pediu animais diferentes, investimento nisso. Tive que largar um pouquinho da agricultura, porque hoje a gente sabe que nossa chave é na mão de obra, que dificulta muito no meio rural. É verdade. Então, eu tive que deixar um pouquinho a agricultura, não deixei de produzir, que eu lembro que o papai falava assim, não, você tem que plantar café, você tem que plantar cacau. Eu falei, se eu arrancar esse trem aqui tudo, o papai vai vir puxar meu pé. Não, ainda mais nessa época e não agora, pode. Você falou de duas culturas aí que você não pode, valor, deixar de jeito nenhum. Hoje que você fala em café, em cacau, exatamente. É então, investimento seguro. A forma que a gente achou foi mecanizando. Essa parte da agricultura, mecanizamos boa parte, né? E na parte da pecuária também. Demos uma enxugada e fomos mais objetivos onde a gente queria, que é a questão dessa venda de genética. E antigamente a gente tinha uma venda muito grande de tourinhos. Hoje a gente já não tem, devido à fertilização in vitro, devido à IATF. Mas o que é o produto de vocês hoje? O nosso produto hoje é a venda de genética e a venda de girolanda, entendeu? Sim. Então hoje o nosso mercado é esse. Mas a maior parte é venda de genética. A gente produz doadoras para isso. Okay. Então, isso é desde o processo de aferição de lactação, na BCZ, tudo bonitinho, entendeu? Animais com provas, tudo... Vocês seguem todos os programas de melhoramento. Exatamente. Então, a gente teve mais esse zelo de seguir os critérios em que o mercado precisa hoje. A gente sabe que o papai foi pioneiro trazendo a raça Sind para o estado, né? E a gente teve alguns desafios também para mostrar o desempenho dessa raça. Acho que e até hoje, eu acho que é um dos primeiros. Tem mais uns 2 ou 3 Tem uns criadores. espalhados, mas a referência mesmo é da São Francisco. Então, a gente teve que fazer essa raça se provar. Entendeu? É claro que já existem muitos trabalhos em cima disso, mas dentro do nosso estado a gente tinha que fazer os produtores acreditarem nela. E olha, eu vou te confidenciar uma coisa, tá? Eu tenho muito cliente no sul da Bahia que utiliza o Sind, entendeu? Que utiliza o Sind em vaca Nelore, com resultados assim que você fica abismado. Isso que eu ia te falar. O trabalho todo nosso é o Sind Procorte, né? Os machos... Embora seja tem aptidão leiteira. Sim, ele é de dupla também aptidão, faço né? lactações de alguns animais, entendeu? Que tem o perfil leiteiro. Excelentes produtoras, excelentes mães. Sim. Né? E aí, na parte do corte, a gente foi em cima disso. Vamos colocar o Sind para fazer multiplicação com os cruzamentos. E como a gente lá em casa tem a central de receptoras,
Eu preciso produzir boas mães. E todas elas são com base no cruzamento da zebu, que seja a Cindy, que seja as Nelore ou que seja as Guzerá. Sim. Entendeu? Então, começamos a fazer essa busca pela melhor receptora, aquela que não produz nem excedente e nem pouco, mas o leite suficiente para alimentar aquele bezerro a pasto. E na preocupação também com os machos, para que a gente consiga atender os mercados hoje das carnes nobres, né? Claro. Então, conseguimos chegar a esses objetivos, tudo isso depois dessa fase do papai, e vamos buscando cada vez mais melhorar junto às necessidades que aparecem no mercado. Muito bom. Para 2025? Então, expectativa, novidade. Bom, esse mercado ele é... A cada dia ele se torna mais volátil, né? É verdade. Fala pra gente, como é que estão os planejamentos? Começamos 2025, depois de 15 anos, voltamos a fazer a exposição. Essa semana, inclusive. Olha que bacana. Então, a gente tem que voltar e tem que mostrar de novo o nosso trabalho, entendeu? Por mais que a gente faça uma divulgação boa, um marketing bom, mas a pessoa tem que ver, né? De perto. Sim, a gente gosta muito disso, de produzir os eventos ali em casa também, para aproximar o produtor da gente, né? Acho muito importante o produtor ver o animal ao vivo. É diferente. Sim. Entendeu? Então, para 2025, estamos com esse projeto. A gente veio fazendo o primeiro leilão, depois do falecimento do papai, o ano passado. Esse ano já vamos fazer 3 leilões, entendeu? Então, para poder estar expandindo e divulgando ainda mais a genética que a gente está produzindo. Essas exposições e esses leilões são específicos para uma raça? Ou a gente está andando agora com o gir leiteiro. Entendeu? Certo. Esse ano as exposições vão ser pro gir leiteiro. Mas agora na Expo Zebu a gente já vai pro leilão com Guzerá. Então, vamos encaixando um pouquinho de cada raça pra gente conseguir andar de novo. Paulinha, bacana. A gente sabe que também, como é que se diz? Nem tudo são flores, né? O agronegócio em si, ele tá num momento positivo, mas os desafios existem. Sim. Você já comentou que a mão de obra é um deles. Né? Mas o que você acredita que precisa... Bom, nisso aqui a gente tem que evoluir mais. Então, uma fala que eu sempre defendo é que os produtores eles têm que se unir mais. A gente sabe que sozinho ninguém vai para frente. E eu sinto falta daquela época em que a gente ia nos dias de campo cada mês numa propriedade e os produtores das associações se juntarem mais. Porque eu acho que assim a gente tem mais força, entendeu? Sim. A gente sabe que não temos muito apoio de outros órgãos. Então, se nós produtores não se juntarmos para promovermos o que a gente quer, a gente não vai para frente. Já temos essa dificuldade que é fato, que é a mão de obra. Então, se a gente se perder no meio do caminho, a gente para de trabalhar. Eu tive conversando com alguns participantes aqui e em 2 ocasiões comentaram com a gente, né? Comentaram comigo. Eu falei assim, Valfredo, poxa, a gente não tem mais evento. Não tem. Né? A gente não tem mais evento. Mas eu acredito que a associação, ela tá com a diretoria nova agora. Tem uma turma nova que entrou na diretoria do Nelore aqui no estado, né? A associação do Nelore Capixaba, o Nelore Capixaba é muito atuante, é bastante atuante no segmento. E vamos esperar que esse ano a gente tenha, talvez, né? Precisamos. Um pouco mais de atividade, um pouco mais de encontros, não só as exposições, a gente sabe que existem os eventos oficiais, né, da associação do Nelore, mas, como é que se diz? Tem um grupo de pecuaristas aí, né, buscando mais. Nem a exposição agropecuária, gente. Você costuma fazer, vocês chegaram a levar animal lá para a Expo Sul? Hoje a exposição que nós temos no Espírito Santo é a Expo Sul Rural em Cachoeiro, né? É a única. Tá no radar de vocês? Sim. A gente sempre foi, mais com o stand da FIVET, entendeu? Ah, sim. Para estar lá de suporte para os produtores. Para levar animal, eu levei só uma vez. Mas é a única que ficou no estado. Referência pra gente. Fica mais uma vez o nosso apelo para que a gente possa retornar com uma exposição agropecuária. A exposição agropecuária do estado do Espírito Santo. Sim. Né? Acima de tudo, eu acho que
Eu acho que é um momento de união, de visitação, de confraternização, de troca de conhecimento, né? Exatamente. Eu acho que é extremamente importante isso aí. Paula, você tá sozinha à frente da fazenda, à frente do laboratório. Fala do seu time. Então, Fala da sua equipe. ou a equipe de um só não pode ser. não, sozinho ninguém trabalha, Não né? dá. Então, a minha mãe ainda tá lá dando suporte pra sim. gente, né? Aham. Praticamente tá morando na fazenda agora também. Sim. Você também mora na fazenda? Eu moro na Você fazenda. mora na fazenda. Moro na fazenda. O meu esposo também me ajuda na parte da fazenda. Ele também, ele Ele gosta de touros de rodeio. Ah, bacana, legal. Então, temos de todos os segmentos, já viu, né? Bacana. Eu sou apaixonado. Eu sou Então. apaixonado pelo rodeio. E aí ele me dá esse apoio na parte da fazenda. Mas eu também venho formando uma equipe para me dar suporte em todas as áreas, entendeu? Você tem time de campo? Sim. Pela Fivete Pela tem time de Fivete, a campo? gente tem a nossa equipe interna ali, mas também temos uma equipe externa. E além disso, a gente faz muitas parcerias com os veterinários, entendeu? Então quem leva o nosso nome lá pro produtor é o próprio veterinário. Certo. Ele já faz a indicação, então são todos parceiros. A gente promove eventos anuais para poder discutir isso aí, entendeu? Levar uma informação interessante para o produtor. Então, eu tenho essa preocupação de formar uma equipe boa. Porque às vezes a ideia está na minha cabeça, mas sozinho eu não consigo fazer ela. Então, como a gente já tem a dificuldade de mão de obra, a gente tem que qualificar a mão de obra que a gente tem. Para que a gente consiga fazer todos os nossos objetivos ali, né? É isso aí. Bom, você teve um excelente mentor, né? Foi o seu pai. O que você se recorda mais de você junto com ele, da presença dele? O que você se recorda um pouco mais aí? As histórias mais marcantes é que ninguém esquece, né? A Paulinha na exposição, pequenininha lá é no pé do papai. Não, me recordo você bem nova, ainda em Gran Expoes. No né? trailer. Eu já gravando Sim. a exposição, eu entrevistei seu pai algumas vezes Todo e mundo- você pequenininho. Isso aí, todo mundo que lembra do papai lembra do pequenininho do lado dele lá. Bacana. Isso aí são coisas que marcaram e é o que a gente fala, que a gente sente falta, né? Hoje meu filho tá pequenininho, com 2 aninhos vai fazer, tô tentando fazer mesmo trabalho com ele. Ah, mas vai. Levando pra gente poder manter essa tradição, entendeu? Mas o que eu mais sentia falta é que eu tinha uma comunicação muito boa com o papai. As coisas que eu tinha dificuldade, eu ligava pra ele. Tinha hora que ele até falava assim, para de me ligar, deixa eu trabalhar. Mas eu tinha aquela troca de informação. Depois que ele veio a falecer, eu falei assim, agora eu vou perguntar pra quem? Aí eu tive que buscar pessoas de confiança Sim. para que nos ajudassem a continuar o projeto, entendeu? Então, isso aí foi uma fase muito difícil que me marcou, entendeu? Porque eu tinha essa facilidade de comunicação. A gente tinha muito diálogo, né? Quando eu achava que ele estava errado também eu falava, então era bacana essa troca de informações. Bacana, legal. Bom, eu queria tocar num assunto que assim, é muito atual, né? São as questões de sustentabilidade. Como é que vocês levam isso lá na propriedade? Como é que o laboratório vê essa questão de sustentabilidade? Depois nós vamos falar de bem-estar animal também. Estão ligados, né? É. Estão ligados, essa é uma preocupação que a gente vem sempre batendo em cima, porque a fazenda tem que rodar bonitinho. Sim. Se você fazer... Vocês têm lá programas de gestão, software? Tem que ter, né? Hoje essas tecnologias são condição, eu acho, para... Tudo monitorado, botão eletrônico. Você tem que facilitar o serviço. Sim. Você tem que facilitar. Então, assim, a gente tem essa preocupação ali também, manejos de pastagem, tudo. Tudo que envolve ali, pra gente ter uma qualidade melhor do nosso trabalho, a gente faz. Sim. Inclusive o bem-estar, como você disse. Sim, sim. Que hoje é a chave do negócio. A gente vê o tanto que um animal bem tratado, ele rende pra gente. Então, essa parte de bem-estar Ele só rende sem gerar tantas despesas, né? Exatamente. Porque você ter que demandar cura, né? Pode comprometer processos, assim, pode interferir em processos bem... A gente sabe que um animal doente, o tanto que ele pode comprometer na criação, na gestação, Sim. né?
Então, realmente tem que se observar e levar isso bem firme. Né? Paulinha, nós já estamos chegando mais ou menos nos nossos horários de bate-papo. Tem alguma coisa que a gente deixou passar? Acho que não, acho que falamos da história toda. Então eu vou te pedir para você passar uma mensagem para o pessoal de casa, uma mensagem para a gente estar encerrando aqui esse primeiro bate-papo, que eu tenho certeza que você vai estar voltando para atualizar a gente aí de muita informação bacana. Eu acho extremamente interessante esse novo formato da questão dos podcasts. O produtor que antigamente escutava o rádio lá, agora ele escuta o podcast, né? Então, é muita informação relevante, que às vezes a gente pode estar tendo uma conversa aqui informal, mas que o produtor ligou o alerta dele lá. Então, eu acho importante, se você não tem conhecimento daquilo, busca informação, tem muita gente boa hoje. Sim. Assistência para tudo, entendeu? Ninguém trabalha sozinho, igual eu te falei. Então, a gente tem condição de fornecer o melhor serviço. E o produtor, eu acho que ele tem que buscar essas novas tecnologias, novas ferramentas para poder modernizar. Porque o mercado hoje ele é exigente com a gente. Você tem que produzir bem, rápido, sustentável. Então, a gente sempre tem que estar em busca de novas informações. Esse é o meu recado. Bom, e para a gente ir encerrando, Paulinha, deixar o boné do Agronegócio Podcast para você lembrar da gente. A gente sabe que quem está na roça usa um chapéu, usa um boné, né? E tá aí, eu espero que você goste, que você faça bastante uso dele aí. Pode deixar. Tá? Lá na propriedade, lá na São Francisco, ou à frente das suas atividades junto à Fivete. Ó, muito bom receber você. Você é um exemplo de sucessão, né? Como nós já conversamos aqui. Eu lembro de você ainda pequenininha na beira do seu pai, saudoso Paulo Galo, e ver você aqui, empresária, pecuarista, né, fazendo acontecer, mostra a força da mulher, a importância que vocês têm, entendeu, para a nossa sociedade e para o rural capixaba. Você está de parabéns, um belo exemplo. Obrigada. Muito bom poder fazer esse bate-papo contigo aqui. Beleza? Eu que agradeço. E ó, vou fazer visita lá na, Vai sim. Lá na propriedade. Vou agendar com você. Tá convidado. Vou fazer uma apresentação dos nossos produtos Datamars para você. Você falou que você usa o bota eletrônico. Vou levar o alicate automático. Isso aí. Nós vamos... Deixa, me aguarda. Vamos fazer essa agenda junto. É isso aí, gente. No oferecimento de Grupo Provaso, Datamars Livestock, Nelore Eringia, Nelore Capixaba, ACNB, Biosanto e também Solar Prime, a gente vai encerrando o nosso Agronegócio Podcast. Não se esqueça, entra lá na nossa rede social, lá, canal Agronegócio no YouTube, também no Instagram. Se inscreve que você vai estar ajudando aqui o nosso projeto. Beleza? Agronegócio Podcast, o mundo rural além da porteira. Até a próxima. Valeu!